Olá pessoal, tudo bem? E quem está falando é o Guilherme e bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre prisma e sobre as suas características. Bem, não estou sozinho, estou com mais alguns participantes. Enfim, eu vou falar o que cada um vai falar. Bom, eu vou apresentar sobre a definição do prisma e sobre a diagonal do prisma. Não exatamente sobre a diagonal do prisma, porque a Lorena vai falar sobre a diagonal do prisma, mas eu vou dar uma breve explicação. Enfim, a Lorena vai falar, como eu já disse, sobre a diagonal de um prisma. A Júlia vai falar sobre o conceito do volume e a definição do volume em relação à base. A Brienne vai falar sobre os cálculos para os prismas não convencionais. A Madu vai falar sobre a influência da diagonal no volume. O Nicolas vai fazer uma revisão dos pontos chaves e vai abrir uma sessão de perguntas e respostas. Bem, vamos começar. O que é um prisma? Bem, o prisma é um sólido com duas bases iguais em forma de polígonos e lados formados por paralelogramas. Se tem uma base hexagonal, é chamado de prisma de base hexagonal. E o prisma é um dos principais sólidos na geometria espacial. Bem, então como cada polígono, o prisma ele tem arestas, faces, vértices, base, altura, enfim, entre outros muitos conceitos. Agora eu vou falar sobre a diagonal do prisma. Bom, a diagonal do prisma é uma linha que liga dois cantos não vizinhos em uma das bases do prisma. Ela atravessa o espaço dentro do prisma, de um ponto ao outro, certo? Como a gente pode ver aqui, ó, ela vai ligar um dos cantos não vizinhos, então tipo, não exatamente em nenhuma aresta que ela se conecta, mas sim ela vai passar na diagonal, por dentro do prisma. Bom, e eu vou mostrar aqui, essa aqui é a fórmula do prisma, a diagonal é igual à raiz da base elevada a 2, mais o lado elevado a 2, mais a altura, certo? E agora eu vou deixar para a Lorena explicar o que é a diagonal de um prisma. Olá, meu nome é Lorena, eu sou do segundo ano do ensino médio e hoje eu vou falar um pouco sobre diagonal de um prisma. Bom, a diagonal de um prisma retangular é a linha que conecta um vértice do prisma com o vértice oposto. Então, como a gente pode observar aqui no cubo que eu desenhei, a diagonal dele é o vértice C ligado com o vértice F, porque eles são opostos, que nem no vértice A e no vértice F, porque eles são opostos formando um triângulo. Bom, nesse outro exemplo que eu trouxe, que é um pentaedro, a gente tem duas diagonais, A1 e A2. Ambas são opostas ao vértice V aqui e eles formam um triângulo com a aresta 4. O comprimento da diagonal pode ser calculado usando o Teorema de Pitágoras, em 3 dimensões. Esse teorema é útil quando temos 3 ângulos retos. Então aqui eu trouxe para vocês observarem o Teorema de Pitágoras, que é d ao quadrado igual a base ao quadrado mais lado ao quadrado mais altura ao quadrado. E se a gente for tirar a raiz do d, o elevado do d fica a raiz sobre tudo. Bom, então eu trouxe o cubo do nosso primeiro exemplo para eu resolver um exercício para vocês entenderem. Então vamos lá. D ao quadrado é igual base ao quadrado, e aqui ele diz que a base do nosso cubo mede 15 centímetros. Então, 15 ao quadrado mais lado ao quadrado, e aqui diz que o lado mede 3 centímetros. 3 ao quadrado mais a altura, que é 20 centímetros. 20 ao quadrado. Ou seja, a gente tem 15 vezes 15, 225, mais 3 vezes 3, 9, mais 20 vezes 20, 400. E aqui a gente tem 634, lembrando que o d é ao quadrado. Então, a gente vai tirar a raiz de 634, que dá um valor bem quebrado, dá 25,5
8 alguma coisa. Bom, eu trouxe aqui outro exemplo de exercício. Esse é um exercício de vestibular, onde caiu pra gente calcular a medida da maior diagonal de um hexágono. Então, vamos lá. A gente vai usar essa mesma fórmula, só que reparem que o hexágono tem a largura e a altura, certo? Então, a gente vai fazer aqui. A gente tem que observar qual é a maior diagonal. Então, pensando em pontos opostos mais distantes, a gente sabe que é essa, certo? Então, vai formar esse desenho aqui. Isso aqui é o que a gente quer descobrir e esse aqui é o que a gente tem. Então, a gente vai usar essa fórmula. Só que o exercício nos deu a propriedade do hexágono, que quando tem lados é 2L. Então, esse aqui que é 3 centímetros seriam 6 centímetros. Então, na fórmula ficaria d ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. E aí, resolvendo, d ao quadrado é igual a 64 mais 36. D ao quadrado é igual a 100 e raiz quadrada de 100 é 10. Ou seja, a maior diagonal mede 10 centímetros. Bom, gente, foi isso. Obrigada pela atenção e agora os meus colegas vão explicar os outros tópicos sobre prismas. Oi, gente. Então, meu nome é Júlia e hoje eu vou falar para vocês sobre o conceito de volume e suas variedades no prisma. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, a definição de volume, né? O volume é um espaço ocupado por um objeto tridimensional, como um prisma. Normalmente, ele está relacionado com a área da base do prisma, pois é a área da base que determina a quantidade de espaço que o prisma ocupa em cada nível. Então, como podemos ver, o volume é uma parte muito importante porque ele define a área da base do prisma. Bom, a fórmula que usamos. A fórmula do volume de um prisma é simples. Primeiramente, a gente faz volume igual a área da base vezes a altura. Isso nos permite a calcular o volume de qualquer prisma, seja ele regular ou não, ou seja, é uma fórmula de qualquer prisma. Para você descobrir o volume, você pode usar essa fórmula, sendo regular ou não. Bom, na fórmula, a altura é um ator importante, pois representa a distância entre as bases do prisma, e quanto maior a altura, maior será o volume do prisma. Ou seja, a altura e volume se relacionam até nessa questão. Bom, e é fundamental entender a importância do volume de um prisma, pois ele é utilizado em várias áreas, como arquitetura, engenharia e design. Ele nos ajuda a calcular a capacidade de recipientes, determinar a quantidade de material necessário para construções e muito mais. E não só isso, né, gente? Além de arquitetura, engenharia e design, tem várias outras áreas. Bom, e é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo. Eu vou falar um pouco sobre prismas não convencionais, que é a mesma coisa de prisma irregular ou não regular, que é onde a base é diferente do topo, não formando um ângulo de 90 graus, assim, não tendo um formato reto, tendo medidas diferentes. Então, é um prisma não convencional. Nos exemplos práticos que a gente vê no mundo real, eu posso dar o exemplo dos prédios. Os prédios, antigamente, até hoje em dia ainda formam, né, de formatos retos, mas sempre tem um detalhe, uma curvatura diferente que a gente pode encaixar o prisma não convencional, que não são de todas medidas certinhas, sabe? Tem um formato, algo na estrutura diferenciada, e nisso a gente pode encaixar o prisma não regular, não convencional. Agora, falando um pouco de diagonais e volume, a diagonal são segmentos de reta que vai de um vértice ao outro.
Agora, volume é a quantidade de espaço que tem dentro de um corpo ou de uma figura, que é no caso que a gente está falando. E para descobrir o volume de um prisma não convencional, é volume igual a área da base vezes a altura. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou explicar para vocês como um diagonal influencia no volume de um prisma. Então, o que que acontece? O volume do prisma, ele vai depender da diagonal. Então, se a gente tiver uma diagonal maior, a gente vai ter um volume maior também. Então, vamos supor que a gente tenha dois prismas retangulares. O primeiro com uma diagonal maior e o segundo com uma diagonal menor. O primeiro vai ter um volume maior do que o segundo. Então, aqui eu vou fazer um exercício para vocês, que eu vou basicamente mostrar como descobrir a diagonal de um prisma e como descobrir o volume de um prisma. Então, primeiramente, a diagonal, eu destaquei em rosa, e daí a gente vai fazer A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado dentro da raiz. A gente só vai aplicar os valores, então, apliquei o 3, apliquei o 7, apliquei o 4, e vai resolver a conta, vai fazer a raiz tudo normal. No volume, a gente só vai multiplicar tudo, que vai dar o resultado 84. Olá, eu sou o Nicolas. Eu vou estar retomando alguns conceitos que foram aplicados nesse vídeo. Começando pelo o que é o prisma. Prisma, ele é um poliedro convexo com duas bases, cujas são polígonos iguais, elas também são congruentes e paralelas, além de ter faces planas e laterais, representadas por paralelogramas. E agora falando sobre a diagonal do prisma, a diagonal de um prisma é um segmento de reta cujas extremidades são em vértices que não pertencem à mesma face desse prisma. Então, por exemplo, na imagem, esse vértice se liga a esse vértice formando a diagonal e eles não estão presentes na mesma face. Já o volume, ele representa a quantidade de espaço que um sólido geométrico ocupa. Para encontrar o volume de um prisma, a gente usa a fórmula área da base vezes a altura, né? Então, aqui sendo a área da base e essa vezes a altura. Agora eu vou estar realizando alguns exercícios sobre o tema. Então, o enunciado diz qual é o volume do prisma da imagem a seguir, sabendo que ele é um prisma reto, sua base é quadrada. Bem, pela base quadrada a gente consegue saber que esse lado aqui é 12. E então, usando a fórmula volume é igual a área da base vezes a altura, a gente consegue descobrir que a área da base vai ser o produto dos lados, ou seja, 12 vezes 12, que dá 144. Então, o volume vai ser igual a 144 vezes a altura, que a gente sabe que é 40. Então, o volume vai ser igual a 5.760 centímetros cúbicos. Agora eu vou estar resolvendo outro exercício. Calcule a diagonal de um prisma retangular, sabendo que ele tem uma base de 5 metros, uma largura de 3 metros e uma altura de 4 metros. Representando o prisma do enunciado, traçando essa reta que agora eu vou chamar de Dzão, sendo ela diagonal, e essa de Dzinho. Como pode ver, que formou um triângulo retângulo, e aqui embaixo também. Por conta disso, dá para usar o Teorema de Pitágoras, onde Dzão ao quadrado vai ser igual a Dzinho ao quadrado mais 4 ao quadrado. Dzão então ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Eu substituo 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado, porque o Dzinho ao quadrado é a hipotenusa
desse triângulo retângulo. Então, dzão ao quadrado vai ser igual a 9 mais 25 mais 16. Então, dzão ao quadrado vai ser igual a 50. E isso dá dzão igual a raiz de 50, que dá aproximadamente 7,7.